Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Para quem é novo aqui no canal e ainda não me conhece, eu me chamo Késia Miranda e o meu objetivo aqui nesse canal é ajudar os professores e professoras e quem tiver aqui nesse canal a organizarem melhor as suas finanças. E hoje eu vou falar sobre dois tipos de investimentos que os professores não podem deixar de fazer nesse ano de 2022. Já que o ano está apenas começando, é um ótimo momento para você pensar nesses dois investimentos imprescindíveis. Mas antes de falar sobre investimentos, eu queria te falar sobre o que é investir. Quando a gente fala em investir, muitas vezes a gente se remete logo a aplicações em bolsa de valores e parará. Mas o termo investir quer dizer você gastar energia em algo, energia em uma área da sua vida. Então, quando você diz investimento, a gente está falando de dinheiro, mas a gente pode falar também de investir na nossa vida amorosa, investir na nossa vida profissional, investir na nossa vida espiritual. Então, investimento é você colocar energia, é você olhar para aquilo ali com maior atenção, é você tirar tempo para pensar naquela situação e procurar os meios para que aquilo possa lhe dar um bem-estar. Então, investir é isso, é você desprender energia para fazer algo. E o que não é investir? O que não é investir é você fazer vista grossa para uma coisa muito importante da sua vida e você deixar a vida me levar, a vida leva eu e por aí vai. Então, o que a gente precisa pensar nesse momento é qual é a área da sua vida que está sendo prejudicada por você não ter uma organização financeira. Quando a gente fala de investir, a gente fala de investir tempo, a gente fala de investir energia, mas quando a gente fala de organização financeira, a gente tem dois tipos de investimento. A gente pode, quando a gente pensa em investir na nossa área financeira, a gente pode pensar em investir o dinheiro propriamente dito e a gente pode investir tempo, disposição em conhecimento. Então, o primeiro investimento que eu quero dizer aqui para você, professor ou professora, que você não deve deixar de fazer nesse ano de 2022 é investir em conhecimento, principalmente relacionado a finanças. Por quê? Porque quando a gente investe em conhecimento, a gente está fazendo o maior investimento que a gente pode nos dar, que a gente pode se dar, é o investimento do conhecimento. Porque o conhecimento é o que vai te libertar. Por que que muitas vezes a gente, sendo professor, a gente atrasa muito a nossa vida por conta de algumas crenças que a gente carrega? É aquelas crenças de que professor ganha pouco, de que professor é ruim, professor é desvalorizado, professor nasceu para sofrer, professor é tanto termo que diminui e muitas vezes, mesmo que inconsciente, a gente vai reproduzindo essas crenças e isso se dá por quê? Pela falta de conhecimento. Desde quando professor é tudo isso? Sendo que o professor faz um papel preponderante na vida de qualquer cidadão do mundo. Como que ele pode ser tudo isso que é pregado na mente dele, que ele carrega, de que professor tem que se conformar em trabalhar 3 turnos se quiser ganhar mais. Professor tem que esperar pela aposentadoria se quiser ter sossego. Professor tem que fazer um monte de coisa, sendo que ele tem esse papel mas tão grande na sociedade? Será mesmo que o professor é tudo isso que essas crenças limitantes nos pregam? E relacionando a finanças, quando você busca o conhecimento, você começa a se enxergar de forma diferente. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você começar
a mudar a sua mentalidade, se você começar a se aproximar de pessoas, de livros, de cursos, que estão com crenças fortalecedoras, principalmente em relação ao dinheiro, consequentemente, as suas atitudes elas vão ser coerentes àquele meio em que você está vivendo. Agora, se nesse ano de 2022 você continuar com todas aquelas crenças limitantes de que professor não pode ganhar mais porque não tem como, o salário dele é fechado ali, não existe essa possibilidade, então é melhor se conformar. Isso não existe, tá? Existe sim um salário fixo, um salário que talvez não tenha aumento, mas existe um profissional que é dono desse salário que ele pode sim fazer aquele salário rentabilizar. E isso ele vai precisar do conhecimento, né? Então, é desprender dessas crenças. Agora, se eu tô com essas crenças e eu me envolvo com pessoas que estão também tendo crenças que nos diminuem, crenças que nos deixam para baixo, consequentemente a minha vida não vai mudar, porque nós somos, na verdade, a soma das pessoas que a gente mais convive. Então, se você continua convivendo com quem te leva para o buraco, com pessoas que só querem saber de comprar coisas sem necessidade, pessoas que só falam em gastar o que ganha, né? Nunca se fala em investir porque nem acredita que isso possa dar um rendimento, acha que o dinheiro é tão pouco que não vale a pena nem guardar. Então, esse tipo de coisa é uma coisa que os professores nesse ano de 2022 devem evitar, devem se cercar de pessoas que tenham crenças fortalecedoras e conhecimentos fortalecedores. Ah, Kézia, mas como que eu vou buscar esses conhecimentos? Nós temos muitas formas de buscarmos conhecimentos, as redes sociais estão cheias de conhecimento. Nós temos pessoas especializadas, né, em determinadas áreas e com isso a gente tem leituras, a gente tem livros, a gente pode buscar esse conhecimento de diversas formas. Então, a primeira coisa é você se blindar das crenças negativas e começar a se aproximar das crenças fortalecedoras, das crenças positivas, tá? Buscando conhecimento. E esse primeiro investimento, que é você investir em conhecimento, ele está muito ligado, ele vai ligar você a comportamentos diferentes. Os teus comportamentos é que vai determinar o teu sucesso. É como você se comporta em relação ao dinheiro. É você trabalhar para fazer o dinheiro trabalhar para você. E não você trabalhar o tempo todo para conseguir o dinheiro, mas você enxergar o dinheiro e vê-lo de uma forma que você vai aprender com o conhecimento a fazer aquele dinheiro trabalhar por você. E não você passar a vida inteira trabalhando por aquele dinheiro. Então, esse é o primeiro investimento que você deve fazer. Porque se você não conhece, se você não busca, se você não vai atrás de ter uma organização financeira, de ver quais são as formas que você pode começar a pagar suas dívidas, se você não vê qual é a forma que você pode fazer para você diminuir os juros que você paga, se você não buscar uma forma de você fazer uma renda passiva, se for o caso de você não querer desprender o teu tempo para trabalhar, quais são as possibilidades de fazer uma renda passiva, de você rentabilizar, de você gerar dinheiro, né? E tudo isso você só aprende se você buscar o conhecimento. Não tem como cair do céu. Então, isso vai lhe ajudar bastante, tá? Então, o conhecimento ele vai lhe abrir todas essas possibilidades, vai te ajudar no quesito rentabilizar, vai te ajudar no quesito gerar dinheiro, vai te ajudar no quesito
organizar a tua vida, e isso vai te trazer retorno, vai te trazer muita paz, sossego, porque o conhecimento ele traz esse sossego, porque você domina a situação, você não é mais apenas dominado pelo sistema, pelo que estão impondo para você e você está só fazendo e sofrendo e passando pelas consequências. Então, o conhecimento é o primeiro investimento que o professor deve fazer nesse ano de 2022. Como, Késia? Me seguindo aqui nesse canal que eu vou te dar todas as dicas. Aproveita, vai lá no YouTube, se inscreve, porque eu tô com um canal novo lá novamente, só relacionado a finanças para professores, e também coloca o dedo aí no aviãozinho, compartilha esse vídeo para outros professores. Afinal de contas, os professores precisam se atentar e entender que eles têm um potencial incrível e eu tô aqui para lhe ajudar nessa jornada, tudo bem? E agora nós vamos para o segundo investimento que o professor deve fazer nesse ano de 2022, que é o investimento propriamente dito. Késia, mas qual é o melhor investimento que o professor pode fazer? Eu ouço falar em bolsa de valores, um monte de investimentos. O melhor investimento que você deve fazer é aquele investimento que você compreende, que você entende, que você se sente seguro, que você vai aprendendo a manusear. Porque, olha só, muitas pessoas, muitos professores, eles até, muitos não, alguns, porque é raro até eu ouvir entre o meio, porque eu também estou no meio dos professores, raramente eu ouço ouvir um professor dizendo que está fazendo investimento, né? Pelo menos no meio que eu estou aqui convivendo. Porém, os pouquíssimos que eu já vi falar, eles não aprendem, não estudam e colocam seu dinheiro investem o seu dinheiro no escuro. Eu conheço duas mulheres, duas professoras, que elas investiram seu dinheiro, mas sem estudar, sem buscar o conhecimento, elas foram, na verdade, orientadas por pirâmides financeiras. E isso acontece muito quando a gente não tem o conhecimento sobre finanças. Então, se uma pessoa chega ali, até na internet mesmo, com aquelas palavras muito lindas, com muitos gatilhos mentais, dizendo que você não precisa mais trabalhar porque o seu dinheiro vai rentabilizar absurdamente, e você confia, você acredita e você entrega o seu dinheiro sem você saber realmente como que aquilo vai estar funcionando na íntegra, você está investindo o seu dinheiro no escuro e correndo grandes riscos, como foi o caso dessas duas professoras que eu conheço, que elas investiram dinheiro em pirâmide financeira com uma promessa de uma rentabilidade muito alta, mesmo elas sem compreenderem, elas acreditaram naquela pessoa e colocaram todo o seu dinheiro e, consequentemente, elas perderam todo o seu dinheiro. Então, essas duas professoras que eu conheço, elas têm até hoje, elas têm traumas, elas têm medo, elas ficaram com problemas com elas mesmas porque elas são pessoas muito íntegras, pessoas muito bem intencionadas, pessoas batalhadoras que conseguiram guardar dinheiro, e quando elas tinham aquele bom montante, elas, por não terem conhecimento, colocaram na mão de pessoas erradas, pessoas para administrarem para elas. Então, quando eu falo de conhecimento, quando eu falo de investimento, qual o melhor investimento? É o melhor investimento que você domina, que você vai colocar o seu suor para render ali. Então, não é entregar para uma pessoa que você confia naquela pessoa, mas você não entende nada, você não entende o que está acontecendo ali, você não entende nada de renda fixa, renda variável, CDB, Selic, você não entende nada, você simplesmente confiou naquela pessoa. Então, quando eu falo conhecimento é importante, é por isso, para que você domine a situação. Então, qual o melhor investimento, Késia? Aquele investimento que você domina. Ah, mas eu quero que você me dê a dica aí para mim, de um para mim começar. Se você não sabe por onde começar, comece por aquele que você não vai perder nada. Comece por aquele investimento que você vai se sentir seguro. Eu, por exemplo, comecei pelo Tesouro Direto, porque eu me atentei a duas situações, que é o que eu dou aqui de dica para você, se for o caso, se você está começando. Escolha um investimento para você aplicar o seu dinheiro, né? Um investimento em que ele tenha uma rentabilidade que supere a inflação.
No dia que eu fiz um dos meus investimentos, eu apliquei um investimento de renda fixa no Tesouro Direto, onde ele me gerava 14%, ou seja, enquanto a inflação nesse dia que eu fiz estava 10,79%, ele estava 14% ao ano. Claro que a inflação ela varia, ela sobe, mas assim, eu peguei um investimento muito bom, eu peguei uma taxa de 14% ao ano de rentabilidade, enquanto a inflação estava 10 e pouco, ou seja, mesmo se a inflação aumentar, mas ela vai ter que aumentar muito para ultrapassar em relação ao investimento que eu fiz. Então é você investir em algo que esteja, né, que não seja, que não te dê prejuízos grandes. Ah, Kézia, mas mesmo fazendo isso, o investimento de renda fixa no Tesouro Direto, ele não vai superar a inflação. Mas se você não fizer nada, deixar seu dinheiro na poupança ou deixar seu dinheiro em casa, ele vai ficar pior, porque ele vai desvalorizar. Então, é melhor você, né, você ganhar mais ou você perder ainda mais, né? E aí você tá com seu dinheiro ali protegido, porque o seu dinheiro está sendo corrigido, tá rentabilizando. E enquanto isso, você vai fazendo outras aplicações com valores pequenos, mas vai conhecendo esses investimentos, vai diversificando essa carteira à medida que você for conhecendo. Como que eu conheço? Se você não quer estudar, se você não quer buscar sozinho, por exemplo, nós educadores financeiros, nós temos nós temos um método completo, nós temos um método certinho, onde a gente orienta, educa aquelas pessoas que não conhecem, que não sabem por onde começar, e a gente descobre ali juntamente com ela qual é a melhor maneira, né, e como que ela se sente confortável para começar a fazer esses investimentos. Então, qual é a melhor maneira, Kézia? É você procurar um investimento que supere a inflação, que seja superior à inflação. É você começar a colocar num dinheiro onde você não vai perder, onde você já vai vendo ali quanto que vai render, mesmo que não vai te deixar rico logo no começo, né? Mas que você tenha essa segurança, e aí você vai estudando e vai melhorando essas tuas aplicações. Ah, Kézia, eu não entendi nada, me chama no PV que eu vou te ajudar, tá bom? Qualquer dúvida pode perguntar. Tá, Kézia, mas qual é a importância? Por que eu devo investir? Qual é a importância de se investir? Por que o meu dinheiro lá no banco, na poupança, por que ele tá desprotegido? Porque veja bem, se você guarda o teu dinheiro na poupança e ele está rendendo 70% da taxa Selic. O que é a taxa Selic, Kézia? Taxa Selic é como se fosse a mãe de todas as taxas. É a mãe onde tudo é baseado nela. Então, se quando você coloca o teu dinheiro no Tesouro Direto, por exemplo, ele é calculado 100% do CDI, que é da taxa Selic, e pela poupança o teu rendimento ele é calculado em 70% da taxa Selic, significa que se você deixar o seu dinheiro guardado na poupança, você está perdendo 30%, né? Tá perdendo 30%, sendo que se você colocar no Tesouro Direto, né, você está ganhando 30% ali a mais em relação à inflação. Então, se você sabe que você pode guardar o seu dinheiro em um lugar, que ele te dá 30% a mais, e você sabe que se deixar num lugar, ele vai te dar 30% a menos, você não precisa fazer conta. Claro que lá no Tesouro Direto você paga alguns impostos, mas mesmo pagando aquele imposto de renda, os impostos que tem lá, mesmo assim você tem uma rentabilidade maior do que a poupança. Então, não tem que ter medo em relação a esses dois investimentos, porque tá visível que se deixar na poupança vai ter prejuízo. Vai ter, mas eu deixei meu dinheiro na poupança e ele não perdeu o valor. Eu deixei 100 mil reais lá e eu fui ver, ainda estava 102, 103, não está perdendo o valor não.
mas você não compra mais as coisas que você comprava com esse mesmo valor. Se você comprava um carro no valor de 100 mil reais, agora você não compra mais, né? Um carro nesse valor. Se você queria comprar um carro nesse valor, esses 100 mil aí, você não compra mais o carro que você compraria lá atrás. Então você tem que ver que o seu poder de compra diminui quando a inflação ela está aumentando a cada dia. Então proteger o seu dinheiro é um investimento também. Então ver onde você coloca seu dinheiro é um investimento, tá? E ver qual é o investimento que é mais confortável para você. Ah, Kézia, mas eu nem penso nisso porque o meu dinheiro só deu para pagar as contas, nunca. Mas quando sobrar, eu vou fazer o investimento. Outro erro que os professores fazem: ficam esperando o dinheiro sobrar para poder investir. Gente, a gente só aprende a caminhar caminhando. A gente só aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta. Ninguém aprende a andar de bicicleta olhando para a bicicleta. A gente aprende a andar de bicicleta caindo e se ralando mesmo os joelhos, que foi assim que eu aprendi. Eu lembro que quando eu aprendi a andar de bicicleta foi num campo de futebol que tinha próximo da minha casa. E era uma sensação assim de emoção muito grande, porque o campo era infinito, né, ali. E aí a gente, qualquer lado que a bicicleta ia, a gente estava tranquilo, porque estava uma área bem livre, né? Mas mesmo assim a gente caía, mesmo assim eu caía. E na vida financeira, por isso que eu falo, na vida financeira a gente também precisa exercitar esse músculo, a gente precisa fazer todos os dias. Vai doer no começo, a gente vai ficar meio assim, mas a gente precisa fazer um pouquinho a cada dia. Então não espere sobrar, porque geralmente não sobra, mas tire, invista em você. Por isso que eu te falei que aqui nesse vídeo hoje eu ia falar de 2 investimentos importantes. Investir em conhecimento, né? E depois você vai investir propriamente dito, que é investir o dinheiro mesmo. Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas 50 reais, já começa com esse valor, né? Vai lá no Tesouro Selic, compra uma carteira lá bem baratinha, 50 reais, e já começa a investir. Porque aí você tá entrando no caminho, você está subindo na bicicleta e você está se preparando para começar a ter resultados, tá bom? E aí, eu quero, para poder você entender a importância de você investir, mesmo sendo pouquinho, eu vou te falar a importância de por que o professor ele deve começar a investir, mesmo ele achando que não tem dinheiro para investir, mesmo sendo só com 50 reais ao mês, e aí ele vai, o mês que ele conseguir ter uma renda extra ou que ele conseguir economizar, ele vai aplicando valores maiores, mas o importante é começar. Por quê? Porque existe uma grande diferença, gente, de juros compostos. E por que o professor deve começar a investir? Porque existe uma coisinha chamada juros compostos que nós, professores, em toda a nossa vida, a gente anda pagando para os outros. Eu não sei se você é professor ou professora que está aí do outro lado. Se você for, faz um comentário aqui para mim. Eu já fiz empréstimo consignado. Eu já fiz empréstimo emergencial. Eu tenho tantos empréstimos. Eu construí minha casa com empréstimo. Eu fiz empréstimo para comprar um carro. Ah, eu fiz empréstimo para tirar férias. Eu fiz empréstimo para comprar uma chácara. Se você foi professor e você já fez isso, hashtag eu já fiz empréstimo consignado. Coloca aí para mim que eu quero te conhecer. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque nós, professores, a gente tem uma facilidade muito grande de pagar os outros, de dar dinheiro para os outros. Como? A gente fazer os outros ganhar dinheiro. Por quê? Porque a gente é um alvo muito maravilhoso para quem quer ganhar dinheiro com a gente. Por quê? Existe um negocinho chamado juros compostos. O que é juros compostos? É quando a gente coloca os nossos 50 reais que a gente começou a investir lá no Tesouro Direto, aí ele gera lá 0,0 não sei o que lá e dá um dinheirinho, não é? Pois é, quando ele vai rendendo ali todos os dias, o rendimento é em cima do capital que você colocou, em cima do juro que aquilo já gerou, e aí vai virando uma bolinha de neve. Então você coloca o dinheirinho lá, aí você diz, nossa, mas é tão pouquinho, 50 reais só, eu não vou nem começar, porque se não for para ganhar muito, eu nem quero ganhar, porque eu sou dessas.
Gente, só que aí o teu dinheiro ele vai rentabilizando. E aí você vai aprendendo ali a andar na bicicleta. E conforme você vai colocando mais dinheiro, você vai começando a se divertir, porque o dinheiro que você colocou, ele vai estar rendendo sobre o juro e sobre ele mesmo. E aí vai virando uma bola de neve do bem. Mas olha agora a diferença. Quando você vai lá no banco e aí você faz um empréstimo consignado, você está fazendo, o cara lá, os banqueiros, o gerente, etc., o banco, ele está ganhando dinheiro porque você está fazendo ele ganhar dinheiro. Aí você pode perguntar, mas Késia, não tem como funcionário público ter as coisas sem fazer empréstimo consignado. Eu sei, gente, eu sou funcionária pública, eu já fiz muitos consignados. Por que eu estou falando disso? Porque a minha casa eu construí todinha com empréstimo consignado. O meu carro eu não cheguei a fazer empréstimo consignado, mas eu fiz financiamento, fiz empréstimos emergenciais, esses empréstimos emergenciais que eles oferecem para a gente tirar férias, já fiz empréstimos de todo quanto é modelo que existe, eu já fiz. E eu fui um alvo muito, muito, muito fácil para os banqueiros. Só que no momento que a gente está fazendo, a gente se conforma, porque a gente coloca na nossa cabeça um monte de crença limitante. Professor não tem como juntar dinheiro para fazer uma casa. Se ele não meter a cara no empréstimo, não vai fazer nunca. Isso é uma crença. Professor não consegue comprar carro se não for financiado. Se for esperar, não vai comprar nunca. E isso é um monte de frases que a gente escuta dessa forma na nossa vida de professor. E aí a gente vai acreditando porque realmente a gente consegue. Eu falo porque eu realmente consegui fazer. Eu realmente consegui comprar meu terreno, consegui comprar minha casa. Só, gente, que quando a gente tem o conhecimento, que é o primeiro investimento que eu falei aqui, a gente percebe que a gente tinha atalhos, que a gente tinha caminhos que a gente poderia usar e a gente não usou porque a gente foi um alvo muito fácil das pessoas que estavam querendo ganhar com a gente. A Késia explica melhor, tô ficando confusa. Porque um exemplo, quando eu vou fazer o empréstimo consignado, se você é professor ou professora, você já deve ter feito as contas. A gente paga quase o dobro, não é verdade? A gente paga juros altíssimos para o banco. E para que esses juros, como eles são muito altos, para caber no nosso orçamento, no nosso salário, o que a gente faz? A gente estica isso ao máximo que a gente pode. E aí ele cabe no nosso orçamento, porque a gente esticou e ele se encaixou ali de um jeito que a gente pensa assim, agora dá para pagar. Era R$1.000, mas aí eu coloquei em parcelas muito mais, ficou com mais anos. Era para me pagar em 2 anos, mas eu resolvi pagar em 5 anos. Então ficou bem pouquinho, eu vou pagar que eu nem vejo. Só que durante esses 5 anos você está enricando outras pessoas. Essas pessoas estão rentabilizando. Aquele juro que você está pagando ali para o banco, ele está rendendo juros sobre juros e aquelas pessoas estão ficando mais ricas e você está ficando mais pobre e ainda está feliz porque foi ali que você conseguiu resolver a sua situação. Aí eu entendo exatamente o que você pensa, porque eu já fiz tudo isso. Quando você tem o conhecimento, você começa a perceber o jogo, você começa a ver o X da questão e aí você fala, caraca, existe essa possibilidade aqui que pode me dar rendimentos para me comprar uma casa à vista, se eu fizer isso daqui, com um planejamento financeiro, com uma renda extra ou com uma renda passiva, você consegue encontrar alternativas que você não consegue ver se você não tiver o conhecimento. E aí você diz, caraca, dá para mim comprar sim a minha casa se eu fizer esse planejamento durante X meses, durante tantos anos, ou se eu tiver os comportamentos X, Y e Z. Por quê? Porque você está conhecendo como você vai fazer, você está conhecendo o caminho, você está conhecendo a estrada. E quando a gente não tem conhecimento, a gente se torna alvo
muito fácil para aquelas pessoas que sabem muito bem onde elas querem chegar. Para pessoas que te oferecem os empréstimos porque sabe exatamente que você vai cair, porque sabe exatamente qual é a tua necessidade. Agora, você pode estar perguntando, Kézia, mas mesmo assim eu ainda continuo achando que esse negócio não dá certo. A gente que é funcionário só consegue comprar uma casa só se fizer isso mesmo. Sabe por que você pensa assim? Eu também sei. Porque eu também pensava igual. Não é diferente não, nem um pingo não era diferente. É porque a gente foi criado, a gente foi feito, a gente está no meio que a gente não teve educação financeira. A gente fez faculdade, a gente fez tudo que a gente podia fazer, pós-graduação e tudo, mas não teve nenhuma disciplina ensinando a gente a administrar nosso dinheiro. E aí, o que acontece? A gente morre de trabalhar, ganha, trabalha, culpa o governo, culpa um monte de situações, culpa a escola, culpa o diretor, culpa todo mundo que não está prestando, que está ruim, tá tudo. Mas aí a gente não tem o conhecimento, a gente não busca o conhecimento para a gente ver as possibilidades para que a gente possa melhorar os nossos rendimentos com o conhecimento, né? Porque eu vou dar um exemplo aqui. Se você ganha, que é o que a maioria dos educadores, dos professores fazem, você gasta todo o seu salário todo mês. E aí, às vezes, aquele seu salário já tem uns 3 consignados ali. Tem um consignado, tem um emergencial e tem um empréstimo, aquele eletrônico que faz no caixa, que é bem rapidinho, que o juro é maior do que o consignado. Pois é, você já tem um monte desse. Você tem um troco ali do seu salário e você já está comprometendo ali uns 5 anos que você vai ficar dando dinheiro para os outros enricar. Tá, o que sobra é muito pouco. E aí, quando acaba um empréstimo, eu sei porque eu fazia isso, tá, gente? Você agradece, levanta a mão pro céu, porque você já vai poder fazer um outro. Ou seja, você fica escravo daquele sistema. E aí você fica mal-humorado, porque o seu dinheiro não dá para nada, porque o seu salário não é mais o mesmo. O seu salário ele já está comprometido ali com muitos anos no banco. E aí você pega e fica mal-humorado. E você acha que o dinheiro que você ganha, você não sabe às vezes investir, porque você, muitas vezes, eu falo porque eu era muito assim também, você não compra o que necessita, você compra o que você deseja. E aí você não ter essa clareza, dessa diferença de comprar o que necessita e ficar comprando só o que deseja, sabe o que acontece? Você está pegando o resto do seu dinheiro, que já é pouco, e você está diluindo ele em coisas que você nem vai mais usar. Você compra roupas que você desejou, mas que você não precisou. Você compra coisas que você desejou naquele momento, mas aquilo só passou de um desejo, você nem vai utilizar. Às vezes eu falo por mim, eu tinha batedeira na minha casa que eu nunca tinha feito um bolo, cafeteira que eu nunca tinha feito café, espremedor de laranja que eu nunca tinha usado. Que eu preferia, achava que ia sujar muitas peças e eu fazia ali naquele bem simplesinho que era mais rápido. Às vezes, enfim, tem uma infinidade de coisas que a gente acumula na nossa vida, gasta todo o nosso salário e a gente nem usa. Aí, atire a primeira pedra, escreva aqui quem é que não tem uma coisa em casa que não usa. Todos nós temos coisas que a gente não usa, principalmente nós mulheres, que a gente é muito mais tentado a gastar, né, sem necessidade. Então, gente, esses 2 investimentos são os investimentos mais importantes que os professores precisam fazer nesse ano de 2022. É investir em conhecimento e começar a investir, propriamente dito, na sua vida financeira, né? Começar a investir mesmo, escolher um investimento que ele se sinta confortável e que ele comece a conhecer, a entender aqueles rendimentos. Se não quiser ter esse trabalho, mas procure um profissional dessa área, um educador financeiro que possa lhe ajudar nesse início de caminhada para que ele possa depois continuar caminhando. Por isso que a gente chama educador financeiro, porque a gente não vai dizer o que a pessoa tem que fazer. A gente educa aquelas pessoas
que não sabe por onde começar, né? Começar a organizar a sua vida financeira, não sabe começar a fazer os seus investimentos, para que ele conheça o caminho que ele vai trilhar o resto da vida. Não é para aprender uma coisa que depois não vai mais usar, é aprender a andar em um caminho diferente, é mudança de mentalidade. A gente não trabalha ali só com coisa técnica, com ficha, não, a gente trabalha com a mentalidade, né? Se a pessoa não mudar aqui, ele não vai ter força para aquilo virar realidade, para que a organização financeira seja real na vida dele. Então, basicamente, o objetivo desse vídeo hoje é esse, e eu espero que você tenha entendido. E se não tiver entendido, pode falar aqui embaixo, me chama no PV, tira suas dúvidas, porque o meu objetivo aqui nesse canal é ajudar os professores a cada dia terem mais dinheiro no bolso. E aproveite, compartilhe esse vídeo, manda aviãozinho, assina meu canal lá no YouTube, né, para que mais pessoas possam ver esse vídeo, mais professores possam começar a se atentar e ter uma vida com mais dignidade, que não fique esperando as coisas caírem do céu, mas que ele mesmo mude a sua realidade e tenha mais qualidade de vida.